Olá, furiosos! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica e esse canal ele é direcionado para pastores, para líderes, para crente há muito tempo. E nós vamos falar hoje sobre abuso institucional. Como que é isso? Esse vídeo, na verdade, ele é uma continuação do vídeo da quarta-feira passada. Então você vai voltar lá, eu vou deixar inclusive aqui na descrição ou no final do vídeo vocês vão assistir o vídeo onde eu falo sobre o racha que está ocorrendo na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ali, naquela ocasião, nós fazemos uma análise sistêmica de como que o pastor pode se blindar nessa divisão, quais são as consequências sistêmicas e emocionais que pode causar uma divisão dessa. Mas nesse vídeo, nós vamos abordar aspectos de como que a gente vai encarar e como a gente olha quando a instituição parte para cima do pastor. Tá? Não estou falando de um abuso religioso no sentido do pastor em relação ao membro ou ao liderado, mas sim do pastor, da instituição em relação ao pastor. E para isso eu vou contar algumas histórias para vocês. Eu não sei se isso acontece aí na sua denominação, se você não é da Quadrangular, me conta se aí também acontece assim, tá? Certa vez, um pastor, ele abriu uma obra e a igreja dele cresceu muito, num prazo assim de um ano e 6 meses, eu não sei. Eu sei que a igreja dele cresceu bastante. E o superintendente chegou pra ele e falou assim: olha, seu trabalho tá muito bonito e, pelo visto, você tem dom de abrir obra. Então eu vou trazer um pastor de outro estado, vou colocar aqui para continuar o seu trabalho. E, dado o seu dom, eu vou colocar você numa igreja lá no Cafundó da cidade, que tinha lá 20 pessoas, para que você faça aquela igreja também crescer. Você acha que isso é justo? Então, o que esse pastor faz? Ele falou: não vou, eu tô aqui, abri essa igreja, tô trabalhando aqui eu vou ficar. Não, você não vai, você vai para onde a gente manda. Porque se você tá debaixo da instituição, logo você obedece às regras. Então, o que ele fez? Fez uma reunião e se separou da igreja. Ok, beleza. Esse caso, ele é menos problemático do que quando eles realmente conseguem, a liderança de cima consegue arrancar o pastor. E para isso eu vou exemplificar com um outro caso. Bom, enfim, eu quero contar uma outra história. Um pastor, ele assumiu uma igreja que era da mãe dele. A mãe dele era pastora, essa igreja era bem distante, era um bairro muito distante. Uma igreja que poucos pastores se interessariam. E ali ele assumiu a igreja no lugar da mãe. E começou a trabalhar. Muitos anos de trabalho, tá? Muitos anos de trabalho. Chegou num ponto que ele foi um dos pioneiros a implantar célula. Lembra da época do G12? Ele foi pioneiro nisso. E a igreja dele cresceu bastante. E aí, conforme o povo foi crescendo, houve também a necessidade de aumentar o templo. Então ele acabou construindo um templo bem grande, que já não era tão pequeno, porque ele foi aumentando conforme o tempo foi passando, a ponto dessa igreja ter uma creche que atendia a comunidade. E como esse bairro era um bairro ainda afastado na época, veio a calhar e a obra dele cresceu muito, porque ele ficou conhecido por conta desse trabalho social. E aí, o que aconteceu? Entrou uma liderança nova na região e achou por bem ir lá e tomar a igreja desse pastor. Olha, nós vamos te transferir, nós vamos isso, nós vamos aquilo. Eles devem ter tido as alegações deles para fazer essa movimentação. E aí o que aconteceu? Esse pastor bateu o pé e falou que não ia sair. Ele falou: se você não sair, nós vamos tirar você à força. E foi o que eles fizeram. A liderança, né, maior, superintendência regional, fez esse movimento. Por quê? Porque a pessoa que estava nessa superintendência almejava aquele lugar. Como esse pastor era um pastor de uma igreja que estava a todo vapor, ele saiu daquele lugar para um lugar ainda maior do que a igreja que ele estava construindo, no meio da construção. E a igreja dele prosperou, triplicou de tamanho. Tá? Contudo, porém, todavia, aquela igreja que ficou lá naquele bairro afastado, nunca mais prosperou. Até os dias de hoje, 2026. Provavelmente deve ter 30, 40, no máximo 60 membros naquela igreja. Quando nós olhamos para uma situação como essa, e aconteceram várias histórias iguais na região, e não só na região, no estado, provavelmente no país também,
E se aconteceu isso aí com alguma igreja perto de você, me conta se aconteceu a mesma coisa. A igreja que o pastor foi arrancado, aquela igreja mandaram novos pastores, novas lideranças, e aquela igreja não anda, não caminha. Quando nós olhamos sistemicamente falando, o sistema diz que, hierarquicamente, o que está acima, ele é mais forte do que o que está abaixo. Ou seja, o pai é mais forte, ele é mais importante do que o filho. O avô é mais forte e é mais importante do que o filho e o neto. Só que uma coisa que esse lugar de força, esse lugar de ser maior implica, uma das tarefas desse maior no sistema é que o amor do maior precisa empurrar o menor para a vida, para a prosperidade. E quando ele não faz isso, é como se fosse uma quebra, um abuso. E aquele abuso, ele se instala nas gerações seguintes. É como se o grande quisesse eliminar o pequeno. E aí ele fere a primeira regra, que é a regra de pertencimento, onde todos pertencem ao sistema, tá? Então, o amor do maior, ele é sacrificial frente ao pequeno. Então, um superintendente, ele é maior do que os pastores que estão abaixo dele. Mas quando ele se coloca soberbo, quando ele se coloca manipulador, quando ele se coloca tomador do pequeno, subjugando o pequeno, ele acaba por, entre aspas, danificar o pequeno a ponto de matar. Como nós estamos falando do sistema, a igreja faz parte do sistema. O pastor fazia parte do sistema. A partir do momento que esse pastor, ele sai de forma legal e vai viver a vida dele, vai viver o ministério dele. Entenda que esse pastor que saiu, inclusive isso é uma das coisas que eu deixo claro no outro vídeo, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, entre aspas. Ele não leva nada do templo que arrancam dele. Por isso que ele prospera tanto no próximo. Consegue entender? Isso é um princípio. Então, você que é pastor, você é designado para uma igreja XYZ, procure saber a história dessa igreja. Qual é a história dessa igreja? Por que essa igreja está sendo passada e oferecida para mim? O passado dela é de abuso, o passado dela é de violência, o passado dela é de pecado, o passado dela tem adultério, o que tem? E por isso que eu falei que esse vídeo ele tem muito mais um aspecto espiritual do que emocional. Porque aqui nós temos questões onde você que é pastor, que vai assumir uma igreja dessa, onde o pastor foi arrancado, você precisa cuidar das tuas emoções. Por quê? Mesmo que você tenha uma vida boa, você tenha um relacionamento bom no teu casamento, você tenha uma boa convivência com os teus filhos, aquele lugar, ele vai ter condições de minar o teu emocional. Por quê? Porque ele está contaminado emocionalmente ali. Ali tem briga, ali tem cisão, ali tem beligerância, tem divisão, tem... Nossa, eu usei duas palavras para o mesmo sentido, mas vocês entenderam. Ali tem uma quebra. E se você entra como gaiato, ali achando que nada vai te acontecer, você está bem enganado. Assim como quando você quando você enfrenta problemas na sua vida, eu indico que vocês conheçam a história dos seus pais, dos seus avós, para você identificar padrões de repetição. Assim como eu oriento as minhas atendidas solteiras, inclusive minha filha. Quando você vai arrumar um namorado, saiba a história da família do teu namorado, porque todos os problemas sistêmicos que ele tem na família dele, ele traz para esta relação agora. Sistemicamente falando, você que é pastor, que vai assumir uma igreja, e às vezes você está super empolgado, achando que você vai viver o teu propósito, viver o teu ministério, mas você está indo para uma igreja que já tem esse tipo de histórico, as chances de você quebrar a cara, de você ficar doente, de você desgastar o seu relacionamento, de você trazer doença para os seus filhos é muito alta. Consegue entender? Ah, Violeta, o que tem que fazer então? Primeiro, entenda de batalha espiritual. Para que você, inclusive na terapia também tem essa questão do sim absoluto. E o que é o sim absoluto? É um perdão. Só que não é um perdão, eu perdoo de boca, eu perdoo de falar, eu perdoo pelo medo de ir pro inferno. Eu perdoo porque eu tenho medo de desagradar a Deus. Não, é um perdão que tem uma compreensão, tem um aprendizado e tem um desligamento emocional real de tudo aquilo que aconteceu. Se você não dá o sim absoluto, o resultado continua. Então, pedir perdão por pedir não vai resolver. Então, entenda primeiro de batalha espiritual, para que as legalidades espirituais sejam fechadas naquela igreja que foi violentada
e tenha respaldo emocional para que você e sua família passe por esse processo ileso. Saiba identificar os padrões. Conseguiram entender? Para isso, peço já o like para vocês, mas você, como pastor, você como líder, se você for homem, quero te convidar, já aproveitar a oportunidade, convidar para a mentoria Ministério em Fúria. Mentoria Ministério em Fúria é uma mentoria para pastores, homens. E se você for mulher e quiser fazer parte, manda mensagem para mim, porque se eu tiver 5 mulheres, eu abro a turma para mulheres. Por que eu vou separar homens só? Primeiro, por questão de princípio e de coerência. E porque os homens, eles têm problemas específicos também na esfera masculina. É desconfortável, você que é líder, você que é pastor, você que é homem, dividir essas questões num ambiente onde tem mulheres, tá? Então, para resguardar a sua... Qual que é a palavra? Gente, qual que é a palavra? Não é segurança. Sua intimidade, seus particulares, eu vou fazer essa separação, tá? Espero vocês no vídeo da sexta-feira ou nas lives de segunda e quarta. Nas quartas-feiras, às vezes é live, às vezes é vídeo gravado. E convido vocês para deixar suas perguntas ou aqui nos comentários. Me conta se você já viu isso, se você passou por isso ou conhece alguém. Ou então você não quer ser identificado aqui embaixo, vai lá e faz as suas perguntas no meu Instagram, Ministério em Fúria. Porque lá ninguém sabe, né, que você comentou no direct, só eu sei. Gente, espero vocês então no próximo vídeo, na próxima aula. Um beijo, um abraço. Qual vai ser o próximo tema? Não confunda santidade com ingenuidade. Isso é um tema problemático para crente, principalmente para crente fundamentalista, ou para às vezes você quer fazer as coisas certas e acha que santidade é a mesma coisa que ingenuidade. E o que acontece? Toma no nariz, tá bom? Espero vocês, um beijo. Compartilha com algum pastor, algum líder, algum crente velho. Compartilha nos seus grupos aí da igreja. Até mais. Tchau.